Vamos dar início aqui para a gente não tomar mais o tempo do Gabriel, que vai passar o nosso conteúdo. E vamos lá, pessoal. Bom, a agenda de hoje, a gente vai fazer aqui uma breve apresentação. Vamos para o conteúdo, efetivamente, o que são extensões, extensões no Tableau Desktop e na web, cases de sucesso, vamos para colocar a mão na prática, fazendo um hands-on, e a gente vai deixar aqui um último momento para a gente esclarecer as dúvidas, tá? Falando um pouquinho do nosso time, eu sou a Gabriela Figueiredo, faço parte da área de negócios da Ksoft. E hoje, para passar todo esse conteúdo para vocês, a gente tem o meu xará aqui, Gabriel Albuquerque, que é um analista de BI que super domina aí o Tableau, tá? Então, a gente vai agora dar início. Bom, primeiro eu quero agradecer todos vocês pela disponibilidade em estarem com a gente aqui nessa manhã. Pedir desculpa pela falha técnica, mas que bom que existe o Teams para a gente ter uma segunda opção. É um prazer enorme a gente conseguir compartilhar esse conhecimento e experiência com vocês. E agora sim, vamos lá. Antes do conteúdo do dia, eu gosto sempre de apresentar quem é a Ksoft, porque sempre no webinar a gente consegue atingir bastante gente nova, e eu acho importante vocês entenderem um pouquinho da nossa história, tá? Aqui vocês já conseguem ver um pouquinho da nossa jornada aqui. A Ksoft é uma consultoria especializada em dados, já são mais de 20 anos no mercado e a gente vem ajudando as empresas, né, nessa gestão correta dos dados. A nossa jornada se inicia aqui em 2000, quando a gente atuava em diversas soluções, e aqui nesse momento a gente desenvolvia e entregava em diversas soluções. Então a gente não tinha um nicho muito específico. Já em 2006, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto grande para o Itaú, e aí sim, esse projeto nos abriu grandes portas. A partir daí, a gente começa a atender nomes fortes no mercado e automaticamente ganhar bastante experiência, tá? Entendendo a visibilidade que o mercado pedia e a inovação do que estava por vir, atendendo ali os pedidos dos nossos clientes, em 2014, a gente oficializa a parceria com a Tableau, que é essa ferramenta de exploração e visualização de dados que a gente vai abordar um pouquinho hoje. Então, em 2014, a gente passa a representar a Tableau no Brasil, e a partir daí a gente se torna efetivamente uma consultoria nichada, especialista em dados, tá? A soma da nossa experiência com essa especialização nos permitiu ir ainda mais longe e inserir também na nossa jornada aqui no nosso portfólio o nicho da inteligência artificial. Então, em 2019, a gente efetiva parceria com grandes soluções inovadoras, mas o que eu gosto sempre de ressaltar aqui é efetivamente a parte do RapidMiner, né? A Ksoft, além de poder comercializar as licenças de RapidMiner no Brasil, a gente se torna distribuidor oficial, ou seja, master reseller. A Ksoft é o único canal que pode desenvolver esse tipo de parceria quando a gente fala de RapidMiner no Brasil. Em falar nisso, se por acaso alguém que estiver aqui se interessar em falar um pouquinho mais sobre isso, por favor, nos avise aqui pelo chat ou então mande um e-mail para a gente que a gente marca uma reunião para falar só sobre isso, tá? Mas eu gosto sempre aqui de mostrar e apresentar a nossa jornada para vocês entenderem que dados sempre esteve, sempre estará aqui no nosso DNA, né? A gente vem nessa jornada de democratização da inteligência artificial, do BI, do machine learning. E a gente faz tudo isso através do nosso propósito, que é realmente impactar pessoas transformando dados em conhecimento. É legal que, como todos os colaboradores da Ksoft têm esse propósito muito latente, quem ganha essa transformação é sempre o cliente que leva para casa essa transformação, tá? Aqui a gente consegue visualizar algumas das empresas que a gente atendeu, já são mais de 200 empresas. Hoje eu não vou citar nenhum case em especial para a gente não tomar o tempo do conteúdo, né, do webinar, mas caso vocês tenham interesse em saber mais um pouquinho sobre o que a gente já fez para algum case específico, por favor, fiquem à vontade para nos procurar, que vai ser um prazer enorme compartilhar isso com vocês. Dentro do que a gente faz, pessoal, dentro dos nossos serviços, a gente passa por alguns pilares que envolvem dados. Então, a gente vai passar aqui inicialmente pelo BI, sempre com preferência pelo Self-Service BI, porque é onde o cliente domina a inteligência do seu negócio. Então, a gente atua desde a captura dos dados, dentro da origem ali com o ETL, e a gente vai até a ponta, onde tem as construções das visualizações no DataVis. A gente também tem o pilar da inteligência artificial, que passa pela preparação de dados, machine deep learning, passa pelo progresso do time até o sucesso do time, que é o objetivo final realmente. Já na virtualização de dados,
falando de forma bem resumida, é uma tecnologia relativamente nova, né, que chega para abstrair todas as camadas de dados. Então, vai padronizar a forma como o usuário consome esses dados e o usuário vai perder a necessidade de ter aquela visibilidade técnica. Na parte da Academia Ksoft, é um braço, vamos colocar aqui entre aspas, da Ksoft que vem aumentando cada vez mais, ainda mais por conta da pandemia, né? Então, hoje, além da gente oferecer capacitações nas principais soluções de BI, a gente tem também treinamento na parte de inteligência artificial, através do ciência de dados e capacitação em RapidMiner também, que coincidentemente está acontecendo hoje, paralelo aqui ao nosso webinar, tá? Vale ressaltar, pessoal, que a transferência de conhecimento, ela nos acompanha em todos os pilares. Nos casos onde somos contratados para desenvolver para o nosso cliente, como consultoria efetiva, a última parte do processo é sempre deixar esse cliente independente. Obviamente, a Ksoft sempre vai estar aqui disponível para apoio e suporte, mas o que a gente quer é que o cliente realmente não precise depender de nós, porque aí a gente entende que essa última parte aqui de transferência de conhecimento foi bem sucedida. A gente faz tudo isso quando somos contratados como consultoria de algumas formas. Eu aqui ilustrei jornada e projeto, mas eu nem vou entrar muito a fundo hoje, tá? Para a gente conseguir dar um pouquinho mais de agilidade aqui. Ao longo do nosso caminho, a gente sempre busca sempre se posicionar com as melhores soluções do mercado, com as soluções mais modernas, mas o critério maior aqui para a Ksoft é que a solução realmente entregue valor para o nosso cliente. E por isso a gente tem parceria com grandes ferramentas líderes de mercado. Dentre elas, eu vou citar hoje a Tableau. A Ksoft é a parceira da Tableau, estamos entre os 5 maiores da América Latina, e essa ferramenta de exploração e análise de dados que a gente vai se aprofundar hoje. RapidMiner vem com a ferramenta de ciência de dados, que passa por preparação de dados, aprendizado de máquina, mineração de texto, e tem aí o objetivo análise preditiva, que é o foco principal. A Elastic vem com uma ferramenta de busca em grande escala, bem provavelmente vocês já devem ter ouvido, porque eles são bem fortes na parte do open source, né? E tem também a Denodo com a virtualização de dados que eu expliquei ali no slide anterior. Eu gosto de colocar aqui na nossa apresentação os nossos parceiros diretos, que foi esse que eu citei acima, e os indiretos, para citar que esses que eu comentei são os parceiros oficiais, mas a Ksoft trabalha com todas as soluções do mercado, desenvolve em todas as soluções, mediante aí a demanda do cliente e mediante também a nossa orientação, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não sei se alguém mandou alguma coisa no chat. Gabriel, vou pedir para você me ajudar para eu não tirar a tela de vocês. Tá bom, ninguém mandou nada não, Gabi. Perfeito, então podemos seguir. Agora sim, pessoal, eu convido o Gabriel Albuquerque para começar a nossa sessão. Extensões para seus painéis, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Eu ficarei com vocês até o final do evento nos bastidores para apoiar vocês com dúvidas, com qualquer dificuldade que vocês tenham. E desejo para todos um excelente webinar. Bom dia para vocês. Obrigado, Gabriela. Bom dia, pessoal. Eu sou o Gabriel Albuquerque. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. E vamos lá, explorar um pouquinho mais sobre a questão, sobre o tema de extensões, né? Então, como a Gabriela citou algumas palavras ali, né? Nós gostamos de explorar os dados sempre com a interação deles, né? As extensões, elas nos trazem as novas maneiras de utilizar essa ferramenta com sistemas externos. E agora, nessa apresentação, a gente vai mostrar para vocês como que a gente tem essas opções para usá-las. Então, vamos começar explicando o que são as extensões. As extensões de painel, elas são aplicativos da web que são executados em áreas personalizadas do painel. E elas podem interagir com o restante do painel. Notaram que eu falei painel, né? E não nas planilhas em si. Então, sempre que a gente for ligar a ferramenta de extensão, a gente vai nós vamos fazê-las no painel. Então, neles são incorporados os layouts, como qualquer outro objeto no painel, porém a gente precisa entender que são visualizações mais complexas e elaboradas em relação àquela opção Mostre-me, que é o que a gente tem aqui na imagem da direita, tá? Estes aplicativos, eles são criados por desenvolvedores web. E caso alguém aqui que esteja participando desse webinar, seja algum desenvolvedor e quiser criar as suas próprias extensões, né, a Tableau, ela oferece uma opção
e ela também disponibiliza um conteúdo onde tem as amostras, as comunidades e até algumas dicas de design como User Experience que a gente vai compartilhar no final desse link aqui, tá bom? Vou pedir para a Gabriela passar o slide, por gentileza. Legal. Extensões do Tableau Desktop Web. Então, vamos lá. Para você que só tem acesso ao Tableau Web, é uma boa notícia para você que você também pode realizar as suas extensões. As extensões podem ser adicionadas às pastas de trabalho que já estão publicadas no Tableau Desktop ou diretamente no Tableau Web, no modo de criação, no Tableau Online e do Tableau Server. A única diferença vai ser na parte da permissão que o administrador do Tableau vai liberar para você, como usuário, criar as suas extensões. Então, para que você consiga interagir com essas extensões, ele deverá permitir que as extensões sejam executadas em um site e adicionar essas extensões habilitadas para a rede a uma lista autorizada. Aí vai a parte da segurança que foi comentada no título desse webinar, né? Para você que é um administrador, você tem a dica, né, nossa, como segurança, que a própria Tableau, ela reconhece esses desenvolvedores, né? E aí ela faz essas extensões testadas e confiáveis diretamente no site deles, tá bom? Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Aqui a gente já vai pegar um pouquinho mais a prática, né? Que são os cases. A imagem da esquerda, ela é uma imagem da empresa Star Schema. Que eles fazem? Os painéis, geralmente, do Tableau, eles são usados para monitorar os dados. E eles estão em constante mudança, conforme a atualização de bases, de dados e tudo mais. Então, se o seu painel ele é direcionado para dados que mudam regularmente, convém que ele seja atualizado com regularidade também, né? E isso significa que você precisa atualizar manualmente ou usar outro tipo de solução alternativa. O que a Star Schema fez? Ela desenvolveu uma extensão que usa um temporizador para atualizar seus dados. É esse set que está ali em verde, tá? Então, o que eles fazem? A gente pode observar que nessa imagem, a extensão está numa contagem regressiva até zero. Então, quando a gente atualiza as fontes de dados associadas ao painel, ele vai correndo esse tempo. E aí, como que entra a engenharia da coisa, né? Eles são desenvolvidos por API, né? A gente pode chamar de API de extensões, que podem consultar os parâmetros diretamente do painel, e a gente pode configurar o tempo de atualização como se fosse um parâmetro no Tableau. Esse é um exemplo bem simples e que foi possível através da criatividade de parceiros da Tableau e através da consulta de parâmetros direto no painel. Só para contextualizar um pouquinho vocês, eu falei de API, né? API significa o quê? É a interface de programação de aplicações. E no contexto que a gente está falando aqui, elas, né, são programações desenvolvidas para extensões personalizadas diretamente para o Tableau. O segundo exemplo, ainda nesse slide, é o que está na imagem à direita, um pouquinho abaixo. Ela é da empresa Narrativa Science. A Narrativa Science é uma empresa que ela trabalha com a inteligência artificial especializada na geração de linguagem natural. Então, a tecnologia que ela utiliza é capaz de interpretar os nossos dados e transformá-los em narrativas informativas. E eles ajudam a gente a encontrar essas informações nos painéis. Beleza. Quando a gente adiciona a extensão a esse painel, a gente pode escolher quais dimensões devem ser usadas para as narrativas geradas. Depois que a gente configura, então, as preferências para a narrativa, os dados eles são enviados para um mecanismo de geração da linguagem natural da Narrative Science. Aí entra a parte que eu expliquei lá um pouquinho acima, das APIs, né? E aí eles são exibidos num formato fácil de consumir, conforme nós podemos ver aí na imagem. Reparem que tem a informação de for some for some sales e for some profit. Que ele está falando aqui? Que o desempenho dos lucros e das vendas aumentou ou diminuiu. E aí a gente consegue recolher informações que estão dentro do painel e a gente consegue ouvir os dados. O que seria isso? Seria a interação do usuário, através do quê? Dos filtros e da seleção de marcas. Então, nessa imagem, a gente consegue reparar o quê? Que a gente consegue ter informações sobre a correlação de desempenho de vendas e também de lucro.
temos, por exemplo, a informação de que o lucro diminuiu, por exemplo, na imagem que está sendo exibida no slide. Próximo slide, por favor. Legal, a gente vai quase chegar no hands-on agora. Antes da gente colocar a mão na massa no Tableau Desktop, eu queria contextualizar vocês sobre essa imagem acima. Ela tem os nós e os links. O nome dessa imagem, ela é um Sankey. Então, o diagrama de Sankey. O que ele é? Ele é uma visualização que ela é usada para retratar um fluxo de um conjunto de valores para outro. Nesse modelo, as informações que a gente tá usando, elas são conectadas e são chamadas de nós. Então, para contextualizar e ficar mais fácil para vocês, né? O A, B, o X, Y e o Z são os nós. E as conexões são chamadas de links, que são esses fios que estão ligando de um lado para o outro. Os Sankeys, eles são mais usados quando a gente quer mostrar um mapeamento de muitos para muitos entre dois domínios. Então, por exemplo, o Google Analytics, ele usa Sankey. Ele usa os Sankeys para quê? Para mostrar o tráfego de fluidez das páginas, de uma página para outra página em nosso site. Legal. Nessa imagem exatamente, o que a gente consegue reparar? Que a gente tem duas categorias, A e B, que estão à esquerda, e elas se conectam com outras três categorias, que são X, Y e Z. Algumas dessas conexões, elas são mais pesadas que as outras. Reparem que os fios, né, eles são mais grossos uns do que os outros. Então, por exemplo, o que a gente consegue observar nessa imagem? Só para a gente aprender a interpretar os dados. Que a B tem uma conexão fina com X e uma conexão muito mais espessa com Y. E só para a gente pegar o nome origem de Sankey, né? Ele é uma homenagem ao capitão Sankey, que lá atrás criou um diagrama de eficiência de motor a vapor. E o que ele usava? Ele usava setas com larguras proporcionais à perda de calor. Daí que veio o nome Sankey, diagrama de Sankey. Agora, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente usar o Tableau Desktop. Vou pedir o controle da tela, Gabriela. Então, eu vou compartilhar a tela. Legal. Então, já fiz alguma Já estamos vendo. Já estão? Obrigado. Uhum, imagina. A gente está já no Tableau Desktop, tá? Eu já fiz uma extensão de exemplo, mas a gente vai criar uma extensão nova aqui, tá bom? Então, o que a gente consegue reparar? Que estamos num painel e aqui na seção de objetos, nós temos a opção de extensão. Então, a gente vai arrastar extensão aqui para o painel e ele vai automaticamente abrir uma tela nova. E quais informações que a gente tem nessa tela nova? A gente tem a opção de pesquisar através da nomenclatura das extensões, a gente tem a opção de pesquisar por categorias e também a gente tem a opção de recursos, tá? Aqui na esquerda. Um pouquinho mais à direita, a gente tem as extensões que estão em destaque e a gente tem também a informação aqui de procurar extensões. Olha que legal. Aqui, por exemplo, a Ecolines, a gente sabe quem que foi o desenvolvedor, qual que é a descrição dessa extensão e quantas vezes ela foi utilizada. Nesse caso aqui são 150. Mas, para facilitar aqui a nossa interação, eu vou clicar na Show Me More, que eu já usei recentemente. Então, automaticamente vocês viram que ele já identificou aqui no nosso painel e clicando em Get Started, a gente vai começar a construir e personalizar a nossa extensão. Aqui, o que ele está falando? O Tableau está identificando que no nosso painel a gente só tem uma planilha. Por isso que ele está identificando que é o nome desta planilha e que a gente só pode fazer uma extensão relativa a ela. Aqui em cima em About, ele vai trazer informações sobre quem que desenvolveu essa extensão que a gente está selecionando, qual versão que ela está, a partir de qual data que ela está disponível e onde que a gente acha informações, por exemplo, de suporte, tudo mais. Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter até informações aqui de como que a gente pode abordar essa extensão com radares, com links, com nós, tem informações sobre dicas de ferramenta e até ações dentro do dashboard. Legal. Mas nós vamos voltar aqui para o General.
Clicando, então, na planilha, a gente vai ter duas opções, o Sankey Diagram e o Radar Chart. Aí você vai me perguntar, por que só tem essas duas e não tem essas outras? Porque a planilha que a gente selecionou, ela só tem informações de duas dimensões e uma medida. Essas outras aqui, elas não estão disponíveis por essa questão. Elas precisariam de mais dimensões e mais medidas. Nós vamos selecionar aqui a Sankey Diagram e aqui a gente vai começar a personalizar a nossa extensão. Então, na seção aqui de customização, ele está pedindo para a gente selecionar a primeira dimensão. Nossa primeira dimensão vai ser segmento. A segunda dimensão vai ser modo de envio. E a parte de baixo ele já está me pedindo a medida. A medida que eu tenho é o soma vendas. Legal. Descendo um pouquinho aqui, a gente vai achar informações como dica de ferramenta, a gente vai achar informações como ações dentro do dashboard, a formatação de cores, de fonte, tudo mais. Até etiquetas também. Não está disponível para a gente porque ele pede uma versão full para a gente conseguir fazer isso. Porém, a gente consegue trabalhar bem. Então, tudo formatado da medida que eu selecionei, eu posso clicar em OK. Legal. Vou fechar aqui esse painel só para a gente conseguir melhorar a nossa visualização. Fiz algo aqui que ajuda a gente, para quê? Para a gente descobrir que os itens que estão à esquerda, os famosos nós, que eu expliquei lá atrás, eles fazem parte da classificação de segmento. À direita, eles fazem a parte de modo de envio. Então, o que nós podemos ver? Passando o mouse em cima, nós conseguimos enxergar, por exemplo, que a conexão de varejo com classe padrão, ela dá um percentual de todas as vendas que eu tenho de varejo direcionadas para a classe padrão. E automaticamente conseguimos ver também que ela é a maior, que ela é maior quantidade de vendas, né? Passando o mouse aqui, nós conseguimos selecionar os links. Então, nós conseguimos ver, por exemplo, da grande empresa para a classe padrão, nós conseguimos inverter o lado, por exemplo, de segunda classe, ele já me traz os três links, que puxa sempre para a grande empresa, para pequenas empresas e varejo. Então, o que nós conseguimos observar aqui? Que a opção de segmento varejo, ela é a que tem maior quantidade de vendas. E o modo de envio que elas são vendidas, geralmente é para a classe padrão, conforme podemos ver aqui pelo tamanho. Legal. Essa é a correlação de vendas entre segmento e modo de envio, tá? No segundo painel que a gente vai abordar aqui, ele é o mesmo diagrama de Sankey. Só que aqui, o que a gente tem de diferença? A gente tem a correlação de SKUs, podemos entender como quantidade, né? Entre o segmento e o modo de envio. As mesmas dimensões que a gente estava usando lá, tá bom? Então, nós podemos observar que, predominantemente, o varejo e a classe padrão continuam se destacando entre as conexões entre eles, tá? Então, passando o mouse mais uma vez, a gente tem a informação de percentual através da TUTIP, que a gente consegue ver que ele é de 59,6%, direcionado para a classe padrão. E aí, nós conseguimos observar também da mesma forma. Repararam que aqui tem a informação de no mesmo dia que no outro painel não tinha? Olha como ele é pequeno em relação à classe padrão, é até injusto a gente fazer essa comparação, mas as outras classes, a primeira e a segunda. Porém, o que é legal do diagrama de Sankey? Ele faz correlações, ele faz análises detalhadas entre duas dimensões e usando uma ou até mais medidas. Legal? Antes de devolver a palavra para a Gabriela, eu só queria dizer o seguinte, deixa eu até já voltar a tela para ela, que geralmente a gente não usa muito as extensões, né? Elas não são muito comuns da gente utilizar. Então, a gente consegue observar que elas são de extrema utilidade em análises, especialmente comparativas e correlacionadas. Então, a partir de hoje, nós já conseguimos e temos ideias de como usá-las, e agora a gente já conhece as formas de explorá-las. Vamos usá-las mais. Gabi, devolvendo para você. Perfeito, Gabriel. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu passar o conteúdo que a gente precisava passar para vocês de hoje. Eu queria deixar agora livre para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem relacionadas a isso. Eu não sei se vocês preferem mandar ali no chat
para a gente ter um controle maior de leitura e conseguir esclarecer vocês. Legal, eu também comentei durante a apresentação que eu ia mandar um link para quem é desenvolvedor e tem essa curiosidade de desenvolver uma extensão. Vou mandar Sim, aqui a também gente no chat. consegue. Isso, a gente inclui também no e-mail que a gente vai mandar depois, tá, pessoal? Para deixar tudo formalizado junto com a apresentação do Gabriel. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, enviem no chat. Quem não tiver dúvida, aí já força aí. Obrigada pela presença, obrigada pela audiência aqui com a gente mais uma vez. Estaremos em breve anunciando os próximos webinars. As nossas capacitações acontecem mensalmente. E assim que finalizar, a gente também vai enviar todo o material disponibilizado hoje por e-mail para todos vocês, tá?